Será que o Partido Socialista Espanhol se vai aliar ao Chega espanhol? Meus caros, ontem foram as eleições na Catalunha. E quais terão sido os resultados? Será que os independentistas venceram? Será que venceu o PSOE? E o que terá acontecido com a extrema-direita, que dizem aí os comentadores portugueses que é uma coisa passageira, que vem, mas que se vai embora muito rápido? Não percebem nada de história. Não sabem o que está a passar em toda a Europa. Há mais de 10 anos, pois não? Pois não. Os independentistas conseguiram maioria absoluta nas eleições catalãs de ontem, apesar do vencedor ter sido o Partido Socialista, num sufrágio inédito, com eleitores infectados com o novo coronavírus a votarem presencialmente. A Catalunha registrou a menor participação de sempre e elegeu uma representação expressiva de extrema-direita no Parlamento. O Vox é agora a quarta força política. Bem, é que ontem no meu direto estava a receber informação da RTP, isto eram 9h30, e dizia-se que o Vox já estava com entre 6 e 7 deputados. Afinal, ganhou 11. Mas querem ver qual foi o número de deputados que, por exemplo, o PP, que governou Espanha tantos anos, obteve na Catalunha? Maioria absoluta para os independentistas no Parlamento catalão. 74 dos 135 lugares vão ser ocupados por deputados que defendem um referendo e a separação de Espanha. O Partido Socialista Catalão venceu as eleições, mas dificilmente consegue formar governo. Pois é, meus caros. Não vai ser possível uma geringonça a António Costa lá na Catalunha, simplesmente porque, apesar do PSOE ter ganho à tangente as eleições, a verdade é que a maioria dos deputados do Parlamento catalão são separatistas, ou seja, são a favor da independência da Catalunha. O que é que vai fazer agora o Partido Socialista da Catalunha? Se calhar vai aliar-se ao Chega de lá, que é o Vox, que também é nacionalista e também é contrário ao separatismo e à independência da Catalunha. Será que o Partido Socialista Espanhol se vai aliar ao Chega espanhol? Si ustedes ponían los votos, nosotros pondríamos el cambio y por eso les quiero anunciar esta noche que me presentaré a la investidura a presidente da Generalitat. Salvador Illa, que deixou a pasta da saúde para se candidatar a estas eleições, conseguiu mais votos, mas o mesmo número de deputados que o Esquerda Republicana, 33 para ambos, seguidos pelos Juntos pela Catalunha, com 32. A partir da Bèlgica, o antigo presidente Carles Puigdemont fez a festa. Que amb aquests resultats hi ha una majoria absoluta per avançar amb determinació cap a la independència. Bom, mas bem podem tirar o cavalinho da chuva, porque ainda não será desta que a Catalunha se tornará um país independente. Seria um corte brutal em Espanha. A Catalunha vale tanto como Portugal, até acho que já vale mais neste preciso momento. E, portanto, nós não poderíamos imaginar que um país como Espanha ficasse truncado da parte principal do seu corpo. Esta luta, inclusivamente já ainda há mais de 400 anos, olha, foi por causa dela que em 1640 nós conseguimos reaver a nossa independência, porque o Filipe III andava muito ocupado em várias frentes e a principal das quais foi mesmo a Catalunha, e ele tinha que decidir quem é que havia de acudir primeiro, se era a Portugal ou se era a Catalunha, e decidiu que Catalunha já naquela altura era mais importante e depois mais tarde viria ajustar contas connosco. O que fez? Durante 28 anos tivemos uma guerra sangrenta, a guerra da restauração, que felizmente conseguimos empatar e ganhar porque depois, enfim, o acordo foi-nos favorável, nós conseguimos manter o país praticamente íntegro. Bom, mas, como dizia, esta é uma guerra muito antiga e ainda não será desta vez que a coroa espanhola e o Parlamento espanhol admitam perder uma parte importantíssima, porventura a parte mais importante de todo o seu conjunto territorial. The Catalan people have spoken. The time has come to negotiate a referendum of self-determination. A solução governativa pode passar por um governo totalmente independentista com a esquerda republicana, Juntos pela Catalunha e os anticapitalistas da CUP, apesar das muitas clivagens entre estes partidos, ou por um executivo socialista com a esquerda republicana e o Podemos catalão. Esta negociação é ainda mais difícil. E o Vox? Qual vai ser o seu papel daqui para o futuro?
Numa noite de surpresas, o Vox assume a oposição no Parlamento. Entra na Câmara pela primeira vez como quarta força política. Hoy lideramos la oposición, pero acabaremos liderando el gobierno en Cataluña. Conseguiu 11 deputados, mais que o PP e o Ciudadanos juntos. Os Ciudadanos, que eram a maior surpresa, a maior esperança aqui há 4 anos. Afinal de contas, parece que o flop não vem pela direita. O flop vem se instalando pela esquerda. O povo está farto de esquerdas. Já percebeu que a esquerda não dá progresso nenhum, só dá impostos para manterem em boa vida aqueles que não querem trabalhar. Basicamente é isto. E para dividirem entre si o bolo, o banquete do orçamento. A direita é a força política que em toda a Europa há 30 anos a esta parte está a gerir os países mais desenvolvidos e dá provas de que vai ficar, porque o povo continua a votar na direita. O povo desenvolvido da Europa civilizada, aquela que nos empresta dinheiro a nós. A esquerda, por mais que se multiplique e por mais que invente novas lutas, novas bandeiras, como o racismo e como a ideologia de género e como essas coisas todas que praticamente não existem, estão latentes na sociedade, como há milhares de problemas latentes na sociedade, mas que não são problemas com monta suficiente, digamos, que tenham uma força suficiente para que se deles faça bandeira, a esquerda está condenada justamente ao fracasso. Não só em Espanha, não só em toda a Europa, mas também em Portugal. Como somos sempre os últimos, temos que esperar mais um pouco, estamos na cauda da Europa, o progresso e a civilização demora mais a chegar cá, mas chegará. Chegará e muito em breve. Os dois partidos são os grandes derrotados. Populares elegeram 3, num total de 135 deputados. O Ciudadanos perdeu 30, ficou com 6. Perdeu 30 deputados em 36 que tinham. Mas calma, porque em Portugal vai-se passar o mesmo, com a nossa devida escala. O Bloco de Esquerda não tem razão de existir. Vai-se reduzir a uma coisa mínima. O Partido Comunista também não. Vejam que já ninguém fala no grande, antigo Partido Comunista Espanhol, que era um partido muito mais forte que o nosso. Já nem sequer se fala nisso, não existe, pura e simplesmente. Em Portugal ainda há um Partido Comunista com 4, tal, 5, qualquer coisa, mas em Espanha já nem sequer isso existe. E tiveram uma ditadura como a nossa. A nossa ainda acabou antes da deles. A deles ainda durou mais 2 anos. A nossa acabou antes, em 74. Portanto, vejam, as coisas com o tempo vão todas ao seu devido lugar. Costuma-se dizer, o que tem que ser tem muita força. E realmente o futuro, o progresso, não pode ser mais tempo travado por uma esquerda anacrónica com ideologias do século passado e até do século XIX. É inacreditável como é que ainda há partidos de esquerda, assumidamente de esquerda, num mundo tão evoluído, tão desenvolvido como o nosso, em que todas essas ideologias de esquerda morreram no século XX, no princípio do século XX. Das eleições mais insólitas e com menos participação na Catalunha, 54%, ficam estas imagens. Os infectados pelo novo coronavírus e confinados a votar em mercados e praças de touros transformadas em assembleias de voto, com os membros das mesas totalmente protegidos. Bem, esta modernice de votar desta maneira ainda não chegou cá, mas como tudo o que nós fazemos é uma cópia fiel não, aldrabada daquilo que a Espanha faz uns tempos antes, não admira nada que nas próximas eleições autárquicas, sejam elas feitas em outubro, ou em março, ou em maio do ano que vem, não apareçam os elementos das mesas vestidos com estas EPIs. Tudo o que nós fazemos é cópia de Espanha. Tudo, confinamentos, tudo. Portanto, também vai acontecer isto de certeza absoluta.